A mídia está cagando e andando, desde que a narrativa predominante favoreça o Lula. Os políticos não sabem nem o que está acontecendo. Então, ou esses caras se organizam e começam a pressionar o Congresso por uma anistia, que a gente vai falar no programa de hoje, ou vão ter que engolir esse problema por tempo indeterminado. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Você também está sofrendo um estelionato menor em relação ao assunto, vai durar pouco esse estelionato, mas é um outro assunto que diz respeito aqui aos Estados Unidos. Eu estou dizendo assim que você que está em casa, você está sendo vítima de um golpe. E eu chamo a atenção sempre que eu vejo um golpe em curso, mas as pessoas muitas vezes não querem, não conseguem não cair no golpe porque elas não sabem em quem acreditar. E o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando aqui especificamente, antes de eu entrar na questão das sanções, na notícia que os Estados Unidos, na quinta-feira passada, teriam retirado as tarifas de determinados produtos, como café, carne bovina, banana e por aí vai. Isso também não deveria ser uma surpresa para vocês, porque vocês assistem o Paulo Figueiredo Show e eu literalmente avisei que aconteceria isso no programa da quinta-feira retrasada. Eu disse que não havia avanço nas conversas com o Marco Rubio, no governo brasileiro, mas que os Estados Unidos cortariam as tarifas de certos produtos de vários países, incluindo o Brasil, por razões que interessam quem? Ao Brasil? Não, aos Estados Unidos. Sobretudo para causar uma baixa nos preços do mercado americano a partir do aumento das importações, né? A conta é simples, se aumenta a oferta, o preço tende a cair. Eu também disse no programa que o governo Lula iria vender isso como se fosse uma vitória da diplomacia brasileira, mas que no final das contas não tem nada a ver com isso, tem a ver com Trump buscando estabilizar os preços de setores estratégicos dos Estados Unidos. Vejam, eu disse isso tudo exatamente assim. Tem o vídeo, Bruno, por favor? Mas a minha aposta, e aí a aposta do Paulo Figueiredo, eu não trabalho no Departamento de Estado, a minha aposta é que a única coisa que deve acontecer, com certeza a Globo News e o governo do Brasil vão acreditar a diplomacia do Lula, não tem nada a ver com a diplomacia do Lula e sequer restrito ao Brasil, que vai ser a questão do café. O americano ama café, né? E isso tem uma raiz cultural muito forte, de oposição ao chá britânico e coisa e tal. Eles amam café. Mas ao mesmo tempo, e eu também amo café, mas ao mesmo tempo por razões climáticas, geográficas e tal, os Estados Unidos não produzem praticamente café. Então, como o Trump está buscando as medidas para não encarecer os produtos para os americanos, os produtos que não são fabricados nos Estados Unidos, aos poucos devem ter as suas tarifas reduzidas. Então, nessa semana, ele e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciaram que vão reduzir substancialmente as tarifas sobre café e também sobre bananas. Pela mesma razão. Paulo, você está tendo que mudar a sua narrativa a todo momento, eu falo. Assista o programa, qual foi a mudança aqui? Aliás, houve uma surpresa. A surpresa foi que eles tinham originalmente tirado dos 50% de tarifa do Brasil, só tinham tirado os 10%, como tinham tirado dos outros países, mas não tinham tirado os 40% extras, que são os da tarifa Moraes. Alguém percebeu isso no USTR, né? E na quinta retirou os 40% sobre os produtos do Brasil e retroagiu até a mesma data dos outros países. Então o que aconteceu de fato? Isso não é o Paulo Figueiredo, esquece o Paulo Figueiredo. O que aconteceu de fato? Aconteceu que os Estados Unidos retiraram as tarifas de certos produtos para vários países e nesse bolo o Brasil também foi contemplado. E não foi algo tão significativo assim, porque quando você pega os produtos que estão isentos da tarifa, você vai ver que eles representam 10%
do volume das exportações do Brasil para os Estados Unidos. E lá atrás, noticiamos aqui ao trabalho que Eduardo e eu havíamos feito, a gente tinha conseguido retirar as tarifas de quase 50% dos produtos. Não tinha nem conversa de Mauro Vieira. Vai acreditar também ao Mauro Vieira e ao Lula? Lamento. Eduardo e eu fizemos mais para retirar as tarifas do que, de fato, o governo do Brasil fez. Porque, repito, não houve nada de especial. Não houve nenhum êxito da ação atrapalhada da diplomacia brasileira. O que eles tiraram foi tarifa de uma série de países, incluindo o Brasil, para atender o interesse americano. Agora, o restante das tarifas continua no lugar para algo como 40% das exportações brasileiras. E, obviamente, ninguém tocou na sanção do Brasil. Então, na prática, para isso, em relação a isso, nada mudou. E a imprensa está vendendo para vocês a ideia inédita de que o Lula tinha feito uma diplomacia maravilhosa. É golpe! E o pior de tudo, as maiores vítimas do estelionato diplomático praticado por Lula e Mauro Vieira foram os diversos setores que ficaram de fora dessa redução global, ênfase no global, de tarifas americanas. Os coitados, que representam cerca de 40% das exportações brasileiras, eu repito, para os Estados Unidos, que é praticamente toda a indústria, o setor da pesca, coitado, e vários setores do agronegócio, eles seguem com a tarifa Moraes de até 50% enfiada goela abaixo, não mudou nada. Só mudou uma coisa, porque agora é pior, porque agora ninguém mais está comovido em ajudá-los. Não se fala mais nesses que estão com a tarifa. Nem a imprensa, que tem que sustentar agora a narrativa fajuta de que o Lula venceu o Trump. Hoje isso para mim foi chocante. Um interlocutor, um parlamentar, falou com o presidente da Câmara, Hugo Mota, a respeito das tarifas, e o Mota falou, mas as tarifas não caíram semana passada? O presidente da Câmara brasileira não sabe que 40% das exportações brasileiras ainda estão sob tarifa de 50%. E por isso não tem perspectiva real de nenhuma de mudança e redução no horizonte. A mídia está cagando e andando, desde que a narrativa predominante favoreça o Lula. Os políticos não sabem nem o que está acontecendo. Então, ou esses caras se organizam e começam a pressionar o Congresso por uma anistia, que a gente vai falar no programa de hoje, ou vão ter que engolir esse problema por tempo indeterminado. Aí, claro, que tem gente que falou assim, eu não vi aqui, mas deve ter gente falando no chat. Não, Paulo, você está falando isso, mas na própria ordem executiva o Trump fala que foi graças às conversas com o Lula. Eu falo assim, sim, meu caro Padawan, mas se você fizer um trabalho mínimo jornalístico e for olhar a ordem executiva dos outros países, você vai ver que o que é dito é o mesmo. É copia e cola. E eu confesso, eu também tomei um susto quando eu vi a ordem executiva falando isso para o Brasil, que tinha sido avanço das negociações, que eu falei, vocês estão me dizendo que não está tendo avanço nenhum. E agora tem uma ordem executiva dizendo que teve avanço, e aí eu fui conversar com as pessoas do governo americano e eles me disseram isso, que eles escreveram isso para todo mundo, como comprova a ordem executiva da imagem. Bota o texto aí, na tela de novo, Bruno. Devia estar o texto aqui no meu teleprompter, mas se você conseguir ler aqui, Substantial Progress, isso aqui não é do Brasil, o Brasil não estava incluindo nessa ordem. Substantial Progress in Reciprocal Trade Negotiation. Reduzimos a tarifa graças ao progresso substancial nas negociações recíprocas de tarifa. Isso aqui não é do Brasil, volto a dizer, esse não é do Brasil, mas o texto utilizado é o mesmo para o Brasil. Claro, atribuir a retirada das tarifas às negociações entre o Lula, entre o Trump e quem quer que seja, dá ao Trump a justificativa política que ele precisa. Para baixar as tarifas, que estão prejudicando a popularidade, marginalmente, na minha opinião, mas estão prejudicando a popularidade do Trump com os preços altos. Então a preocupação é política do Trump. E algumas das pessoas dentro do governo, Trump até acharam que houve cagada aí nessa ordem executiva.
Mas houve algum avanço nas negociações? O Brasil ofereceu alguma coisa? O que eu tenho a ciência, não. Cadê o vídeo do Lorival que eu tinha pedido para estar na pauta? Tá aqui, tá na continuidade. Segundo a minha apuração, a aproximação entre Trump e Lula é consequência... Para aí. Eu quero o vídeo do Lorival porque é o seguinte, essa narrativa não é do Paulo Figueiredo. O Lorival Santana da CNN tá dizendo que a retirada das tarifas não foi a vitória do Lula. Vejam o vídeo do Lorival. O Lorival que eu digo que é um doido, mas vejam o vídeo do Lorival. Segundo a minha apuração, a aproximação entre Trump e Lula é consequência do desejo do presidente Trump de encontrar uma explicação para ele recuar da estratégia das tarifas, que teve uma consequência negativa, tanto do ponto de vista econômico, quanto, consequentemente, do ponto de vista político, naquelas eleições estaduais no início de novembro, em que começou uma espécie de rebelião dentro do Partido Republicano e até mesmo do movimento do presidente Trump, Faça América Grande de Novo. Ele, há 10 dias, teve uma reunião com Scott Bessent, secretário do Tesouro, e Jameson Greer, representante do Comércio, e ordenou que fossem retiradas as tarifas sobre o Brasil desses produtos que estão pressionando a inflação, porque os Estados Unidos ou não produzem, como é o caso do café, ou não produzem o suficiente, como é o caso da carne e do suco de laranja. Então, ele cita as negociações com o presidente, a conversa com o presidente Lula, não porque essa conversa teve um resultado ou uma influência sobre a decisão dele, que é uma decisão unilateral e baseada em questões econômicas e políticas internas, mas para dar uma explicação para que não pareça que ele esteja recuando. O Trump não gosta desse estigma que foi colocado sobre ele, de que ele sempre recua, sempre volta atrás. Ele não gosta de reconhecer erros, ele não reconhece erros. Então, a aproximação com Lula e a citação dessa aproximação na carta são expedientes usados pelo presidente Trump para justificar o recuo. Porque se trata simplesmente disso. As tarifas não estão dando certo em relação a esses produtos. Então foi uma decisão unilateral. Não há negociação ainda entre Brasil e Estados Unidos. Não há negociação comercial. Houve uma conversa inicial, uma conversa política entre Marco Rubio e Mauro Vieira, mas o Trump então cria uma cortina de fumaça, remetendo ao dia 13 de novembro, que é o dia dessa conversa, para dar a impressão de que ele já obteve concessões do Brasil, para mostrar que a estratégia dele funciona. Mas quais são essas concessões? Não existem concessões do Brasil porque não existe negociação comercial. Então é uma forma dele de se blindar. CNN que está dizendo, não existe negociação comercial. A tal da diplomacia empresarial da falsária Tereza Cristina, não tem porra nenhuma disso. E é claro que o governo brasileiro embarca nisso, porque é bom tanto para o Trump quanto para o Lula. Não sou eu que estou dizendo, é a CNN Brasil. Porque, não, Paulo, você está mudando a sua posição. Mostrei a minha posição no programa 2 semanas atrás. Acontece exatamente o que eu digo, não, está mudando de posição. E por que eu não mudo de posição? Porque eu não me informo pela imprensa, eu me informo pelas fontes primárias, e o que eu posso eu trago a vocês. E o que eu venho dizendo é o que eu tenho ouvido desde sempre. Os americanos não mudaram a sua posição e cumpriram conosco tudo que se propuseram e tudo que nós pedimos e muito mais, inclusive as tarifas que nós não pedimos. Eles nos deram lei Magnitsky, no Alexandre e na esposa, nos deram as tarifas que nós não pedimos, nós pedimos sanções a autoridades de visto, né? E eles deram todas as que nós pedimos e muitas outras, sancionaram gente do governo, sancionaram gente do gabinete do Alexandre, aplicaram a mesma sanção, inclusive a quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, não aplicaram a quem a gente pediu para não aplicar. E graças a isso, a oposição conseguiu aprovar a urgência da anistia, a gente teve a saída do Supremo Tribunal Federal do Boca de Veludo, a gente teve mudança da postura do Fux e da ida para a segunda turma. Não tivemos a história, né, de que não adiantou nada. Claro que adianta, claro que está... Agora, não aconteceu tudo o que nós gostaríamos. E se o governo Lula não teve sucesso na diplomacia, teve sucesso em enganar a opinião pública, inclusive a classe política, inclusive do nosso lado, de que os americanos não estavam mais cumprindo o que se propuseram a cumprir conosco. Abandonaram o Bolsonaro, abandonaram. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro são botados para fora. Agora, Trump veio a conversa... com Trump e o Lula são melhores amigos, há uma química, há uma petroquímica. E o que os americanos fizeram? Eles não retiraram uma sanção,
não emitiram nenhuma declaração favorável ao Brasil, mantiveram tudo idêntico. E, pelo contrário, continuam conversando conosco, nos recebendo, etc., e falando sobre próximas sanções. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então, eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima.